Bom dia, brasileiros, boa tarde, moçambicanos. Hoje, 19 de agosto de 2023, nós faremos a aula do curso de Clínica Psicanalítica em 2023, em que o tema é enquadre, setting e escuta. E para falar sobre esse tema, para fazer a transmissão, nós temos a honra de convidar o Timóteo da Rocha, de Moçambique, a Ercília Massing, de Moçambique, o Rafael Oliveira, de Goiânia, do Brasil, o Paulo Magnani, de São Roque, Brasil. E estou esquecendo alguém, gente? São vocês, né? É o time. O time está em campo. E então quero dar as boas-vindas a até agora 46 pessoas que estão chegando. Essa é uma atividade promovida pelo Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, que é o LATESFIP da Universidade de São Paulo, e junto com a Comunidade Psicanalítica de Moçambique, COPSIMO, também com a Associação Livre de Campinas, com o professor Geraldino. E estamos... Olha, Ercília, bom dia, querida, boa tarde para você. Agora veja, Ercília. E então, hoje, esse tema, que é um tema fundamental para a psicanálise, que é o tema de pensar qual é a singularidade da psicanálise com três palavras que são usadas em tantos outros contextos. Então, quando fala em enquadre, tem o enquadre da câmera, tem o enquadre da máquina fotográfica e o enquadre analítico. O setting, a gente tem o setting terapêutico em geral, o setting analítico e o setting da psicanálise. E a escuta, em que, afinal, qual é a diferença entre a gente ser escutado por um amigo, por um líder religioso ou por um psicanalista? Então, são questões que os nossos oradores hoje vão trazer. Agora, 10h12 no Brasil, espero 15h12 em Moçambique. A ideia é que eles apresentem as coisas e, ao final, a gente abre a palavra para questões, mas também podem escrever as questões no chat. Tá bem? Quem vai começar? Rafa? Quem que vai começar Sou falando? eu, Oi? A sou Ercília. eu. Então, Ercília, apresente-se ao grupo, porque a minha apresentação é sempre repetitiva. A Ercília, uma pessoa querida, uma amiga, um laço africano, uma psicóloga determinada e que está conosco desde a primeira turma presencial lá de 2019. Então, Ercília, apresente-se, por favor, e a palavra é sua. Muito boa tarde a todos, moçambicanos. Bom dia aos brasileiros. É um prazer estar aqui convosco. Eu sou Ercília Massing, psicóloga e psicanalista em formação. Ai, que orgulho! E vice-presidente da COPSIMO. É um prazer ter vocês todos aqui conosco. Vamos juntos falar deste tema tão importante, o qual vou agradecer bastante a todas as vossas contribuições. Isto é uma escola, todos os dias teremos que ter esta bondade, conforme a Helena disse há pouco, todos nós devemos gostar de ler, gostar de conversar, interagir com os outros, que é para assimilarmos tudo o que nós vamos aprendendo. Muito obrigada a todos. Eu estou numa semana não muito boa para mim, estou de luto, mas acredito que eu vou conseguir contribuir com um pouco daquilo que eu consegui ver. Então, coube a mim falar sobre o enquadre, mas para começar esta conversa, vamos falar nesta apresentação. Coube a mim falar sobre o enquadre, desculpa a repetição, vamos explorar este processo terapêutico criado por Freud,
no qual ele foi influenciado pelas práticas católicas. Sabemos nós que ele usou o divã, usou aquela escuta em que a pessoa, primeiramente inspirado no Browner, em que as pessoas eram hipnotizadas, que era para poder transmitir tudo aquilo que eles sentiam, que era para poder fazer aquela seleção através da hipnose, em que se distanciava-se, que era para separar a pessoa da sua consciência, ir mais a fundo, que era para perceber o que é que de facto estava a acontecer com ele. E para Freud, mais tarde, viu que aquele não era suficiente ou não ficou satisfeito com esta hipnose, porque de certa forma acabávamos, sentia-se como se estivesse a obrigar a pessoa a dizer algo mais fora da sua consciência. Era preciso a pessoa falar, explicar-se e ter a consciência de que sim, aquilo que eu falei é aquilo que eu estou a sentir, apesar de que haviam recalques, que era para, através da conversa, ir conseguir tirar o que tinha lá consigo. Pronto, havia umas histórias do presente, depois conseguia lembrar-se, isto começou assim, então os colegas vão conseguir dar mais exemplos e explicar com mais pormenores à frente. Então, o porquê da inspiração no confessionário? Este confessionário, uh, ele se inspirou nisto porque a Igreja Católica tem o hábito da gente ir lá confessar sem ser visto. Então, isto deixa a pessoa mais à vontade, pode falar tudo que lhe der na telha e vai ficar a saber que não será julgado. Ninguém está-me a ver, não vou sentir-me envergonhada. Tem aqueles furozinhos, por acaso tive o prazer de conhecer o confessionário. Então, esta estrutura dava mais segurança porque garantia a confidencialidade do confessionário. Sabia que aqui, tudo que eu vou falar, aquele que está do lado de dentro, de fora, não está a ver-me, eu posso falar à vontade aquilo que mais me apoquenta. Então, este modelo ajudou bastante e também ajudou-lhe a idealizar o conceito de divã. E depois, quando chega esta parte dos primórdios da psicanálise, no decorrer desta inspiração, como psiquiatra, o Freud desenvolve técnicas que permitem os seus pacientes um espaço seguro para se expressar livremente. Olha que bacana, ele começa a criar melhor espaço, melhor ambiente, que é para as pessoas ficarem ali à vontade. É aqui onde aparece, depois daquela oferenda de uma paciente dele, que agora não me ocorre o nome da senhora, oferece a ele o divã. Ele já tinha aquilo projetado e fica isto magnífico para ele. Imagino a alegria que ele teve naquele momento. Então, este divã permite ao paciente a liberdade de se deitar, ficar mais confortável, trazer todos os seus pensamentos aos, e ele escolhe, pode estar com olhos fechados ou não, quer dizer, fica mesmo à vontade. O paciente fica a vontade de expressar todo aquele sentimento que ele traz consigo. E o Freud fica numa cadeira atrás, que é para desmitificar, porque ele largou esta situação da hipnose, nesta técnica, onde deixa a pessoa mais à vontade, já não precisa hipnotizar, porque ele tem que manter a consciência e saber o que é que está a dizer
e sozinho conseguir perceber por onde é que começou de curso, para até chegar ao sintoma ou naquele sofrimento que ele está a padecer naquele momento. E a cadeira onde o Freud senta-se atrás, que é para favorecer um diálogo aberto, mas tendo o cuidado de manter a posição do paciente de costas para o terapeuta. E depois tem esta parte do objetivo, eh, dos objetos. A sala, o local onde acontece, isto tem que ter poucos objetos, não se pode trazer muitos objetos ao consultório, porque de certa forma vão distrair este paciente. Tem que ser um consultório com o mínimo de coisas, cores, uma cor assim clara, o divã, a cadeira, com o mínimo de detalhes que é para não distrair este paciente. Quer dizer, temos que ser criteriosos e isto depois também pode servir como um substituto transferencial. A decoração, idem, o mínimo possível. Paredes claras, o paciente possa projetar as suas próprias fantasias super à vontade. E é preciso trazer aqui a importância da confiança. Para que a terapia dê certo, é fundamental que o paciente sinta-se seguro e confiante o suficiente para se abrir com o terapeuta. Olha o quão é bacana nós termos um laço forte, hum, em que este laço vai nos trazer aquela vontade, estarmos mais à vontade a falar tudo o que nos apoquenta, tudo que a gente possa partilhar. E hoje, podemos explorar aqui alguns conceitos e fundamentos da escuta analítica, segundo Freud, em que ele discute a importância do enquadre clássico e as formas de enquadre, tanto na instituição como no consultório, como trata do sitting em qualquer um dos lugares em que isto possa ocorrer. E o que é o enquadre? O enquadre é a estrutura básica que define a terapia analítica, como o local, a frequência e a duração das sessões. Então, o que seria, neste caso, o divã? O divã é um sofá onde o paciente deita-se, aconchega-se, encarando o teto para se sentir mais confortável e cômodo, concentrado e neste objetivo, além de o ajudar a evitar distrações. E como é que seria a escolha deste local? O local deve ser um espaço, conforme já tinha dito no início, tem que ser um espaço em que o paciente se sinta confortável, seguro, sem possibilidade de interrupções e distrações. Como é que seriam as formas de enquadre nas instituições? O local de atendimento seria um local, um ambiente ajustado às necessidades do paciente e às técnicas de escuta com possibilidade de movimento muito mínimas, que não é para estar ali, parece que está numa sala de boxe, de yoga, que é exatamente a pessoa para concentrar-se em si. É aquele momento em que, se estou ali, é o momento que eu tenho que me abrir para o mundo, mas eu sei que estou-me a abrir, é para o meu terapeuta, primeiramente para mim mesma e para alguém que eu confio que é este meu terapeuta que estará a fazer o seu trabalho. E sendo numa instituição, nesse caso, a equipa médica tem que ser profissionais que favorecem o enquadre a partir do conhecimento mútuo
e trocas constantes. Há que haver esta empatia de ambas as partes, ouvir o paciente e saber que aquilo que eu ouvi fica ali. Há necessidade de transferir aquilo que eu ouvi para outro nível e seja de forma a não expor aquela pessoa em que confiou-me os seus sentimentos. E no caso, quando se trata de um paciente internado, tem que ser num hospital de referência ou com um terapeuta de referência que sabe que aquele vai receber e acolher o meu sofrimento e não fazer uso diferente daquilo que eu espero que aquilo que é ético em psicanálise. E em consultórios, aquilo que permite a presença de um divã ou de uma cadeira confortável, a partir do qual o paciente possa expressar-se. E depois eu vou dar uma introduzida aqui ao setting de escuta no hospital, em que há necessidade de adaptação. Esta adaptação, infelizmente, nem sempre, às vezes é impossível apresentar um enquadro clássico na sua integridade. Sabemos nós a nossa realidade dos nossos hospitais aqui no nosso país, em Moçambique, em particular, onde nós estamos e conhecemos mais a nossa realidade, mas é possível fazer algumas adaptações. E a própria postura do médico, conforme dizia anteriormente, há elementos que este deve manter uma postura aceitável, com ética, com menos objetos no ambiente e a forma como ele conduz o atendimento vão fazer toda a diferença, que é para assegurar um melhor entendimento entre ele e o próprio paciente, porque o paciente tem que se sentir acolhido, tem que haver este acolhimento em relação a esta terapia, a este atendimento. E para que haja este acolhimento, este atendimento, é preciso haver uma atenção plena em relação ao paciente, ouvir e fazer sentir que ele está a ser escutado, aquela escutativa que nós sempre falamos em todas as nossas apresentações. Um psicanalista de verdade, um psicólogo de verdade, tem que ter uma atenção plena. Não é ouvir e deixar escapar. Tem que garantir que está a escutar, aquela escutativa que está a perceber, ter aquela empatia de poder perceber o que é que o paciente está nos a trazer, estar disposto a recolher as questões, porque essas questões, a reconhecer essas questões, são fundamentais para um atendimento humanizado, mesmo no ambiente hospitalar como em consultórios. E acredito que aqui, mais tarde, a seguir, os colegas vão falar melhor sobre o pagamento, o tempo de sessão, porque isto traz conosco o investimento pessoal. Há que definir-se também a duração do processo e o tempo de sessão. Tem que haver, tem que se programar, tem que se fazer um acordo com o paciente, deve haver um início e o fim. Claro, dependendo do sucesso daquilo que a gente quer atingir. Mas, se for, por exemplo, daqueles pacientes que a gente não consegue atingir ou este paciente não se sente capaz de seguir a vida para não haver muita transferência, muita dependência, se calhar seja o momento de a gente fazer transferência para um outro colega. E como dizia sobre a escuta, o quão é importante esta escuta e sermos empáticos. Numa escuta analítica, é importante que o terapeuta esteja preparado para ouvir com atenção as histórias e pensamentos do paciente sem julgamento.
ou preconceito. É muito importante não julgarmos. Aqui a gente costuma dizer aquele provérbio, não fale sobre os meus sapatos, os sapatos que eu calço o dia a dia, porque sou eu é que sei aonde é que eu andei, sou eu sei que percursos usei para chegar lá ou para tentar chegar a algum lado. Não julgue-os. Então, há esta importância da escuta analítica. E volto a referir aqui a atenção plena, em que isso deve ser focado muito bem e presente na sessão, mostrando empatia e compreensão durante todo o processo. Ser empático não significa que eu deixe de ser um terapeuta e seja um paciente como ele. Aí a coisa não vai fluir. Há que haver aqui um controle e trazer a pessoa para mais para aquele objetivo que a gente tenha traçado para superar os traumas ou os problemas que ele está nos a trazer. E isto só pode acontecer quando aqui é criado um vínculo positivo. O que é que vai ser um vínculo positivo? Porque há de haver uma relação respeitosa, positiva, entre terapeuta e paciente, que é fundamental para qualquer terapia. Isto vai ditar o sucesso da nossa terapia. E, por fim, dizer que esta parte do enquadre, esta parte da terapia, o que é que o Freud deixa como legado? É que a psicanálise é essencial para criar uma nova abordagem terapêutica para problemas psicológicos. O quão é importante o enquadre, porque este dita os parâmetros necessários para que a terapia analítica aconteça com sucesso, como o local, a frequência e a duração, bem como o divã. E há que garantir sempre esta relação entre o terapeuta e o paciente, a empatia e a atenção plena, pois estes são fundamentais para que o paciente se sinta seguro para expor os seus problemas de, de forma muito simples, ser aberto, ser franco, estar mesmo à vontade com o terapeuta. Isto vai ditar o alcance com sucesso desta terapia. Muito obrigada, espero que tenham percebido, espero que não tenha falado tão rápido e que tenha ajudado a compreensão de todos. Obrigada, Helena. Obrigada a todos. Cecília, muito obrigada. E meus sentimentos, considerando que você teve uma infelicidade nessa semana, né? Como se diz aí, tive uma infelicidade. E estar aqui, preparar a transmissão, isso é de um esforço muito grande. Então, quero te agradecer em nome de todos. E sempre a questão da confidencialidade, né? Confiar, eu sempre digo, confiar é fiar junto, é tecer junto. E às vezes a linha arrebenta, às vezes fura o dedo, às vezes acontece alguma coisa. Então, essa confiança, ela é construída. Eu recentemente passei por uma situação, eu atendo jornalistas e funcionários da Folha de São Paulo, aqui no Brasil, do Grupo Folha. E recentemente eu fui pressionada a dar os nomes das pessoas que eu atendia. E eu falei, eu não vou dar o nome nem por decreto. Não vou dar nome. E foi um cabo de guerra, porque queriam os nomes. Então, eu trabalho 15, 17, 20 horas por semana e não vou dizer quem é uma comunidade fechada. Então, acho que essa questão da confidencialidade, de manter a ética, e às vezes
perceber esse limite. Não, tem um ponto aqui em que eu não vou adiante. Então, esse paciente fica ali. Mas muito obrigada, Ercília. E ao final, vamos ver se o pessoal pergunta. E Ok. é eterno, porque é justamente isso. A gente tem um enquadre e um setting clássicos. E só lembrando, esse trecho que a Ercília trouxe, gente, da questão do Freud e a influência, está no capítulo 3 da biografia dele, da Rodinesco, escrita pela Rodinesco, em que ela fala da inspiração que ele teve para o divã no confessionário católico. Então, e também em outros lugares, mas está mais detalhado. A Rodinesco tem uma coisa mais da fofoca e tal, que não que detestemos, não amamos, mas lemos. Então, quem que vem falar agora? Obrigada, viu, Ercília? Muito obrigada. Quem é o Obrigada. Ai, a bola agora é para o Rocha. Rocha? Nosso Timóteo Rocha, por favor, apresente-se para o grupo e a palavra é sua. Boa tarde a todos. Ah, bom dia para os brasileiros. Como eu tenho dito, do Índico ao Atlântico. Bom, ah, meu nome é Timóteo Rocha, sou psicólogo em formação, sou psicanalista em percurso e trabalho com a escuta psicanalítica. Não é? Ah, eu até pensei que eu falaria depois do Rafael, não é? Do Rafa, porque a minha fala é mais sobre os casos, sobre a experiência, não como não o setting ou o enquadre, né, nos seus conceitos e tal. Então, eu acho que é melhor que o Rafa fale, porque o Rafa tem aquela componente dos conceitos, quais são os componentes todos que fazem parte do setting, que fazem parte do do enquadre, e eu, né, e o Paulo Magnani, como temos mais casos práticos que nós vivenciamos dia após dia, e podemos ficar para último. Rafa, é possível? Sim, é possível. Aqui a gente faz tudo, gente. Preocupa não. Ó, a gente dá um Tudo jeito. bom, tudo bom. Rafael, Então, o se setting, o apresente. enquadre é mesmo com o Rafa. Nós estamos mais sobre a escuta psicanalítica, a diferença entre a escuta psicanalítica e qualquer tipo de escuta, escuta do padre, das confissões, escuta do médico. Então, qual é essa diferença entre a escuta psicanalítica e outros tipos de escuta? A minha fala, vou mais eh, enfatizar o livro do professor Christian Dunker e Cláudio Tebas, com o título O Palhaço e o Psicanalista, e também dentro dessa escuta psicanalítica vou também falar um pouco do Antônio Kinesti, com seu livro As Quatro Mais Uma Condições da Análise. Então, Rafa, é contigo sobre setting de enquadro. Até já. Então, vamos lá, gente. Eu fiquei com uma parte, acho que bem interessante, né? Que é de falar de escuta. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em escuta, em clínica psicanalítica, ela foi e sempre vai ser a maior potência da psicanálise frente a qualquer outra coisa, qualquer outra abordagem, porque a escuta psicanalítica vai colocar o analista em uma posição diferente. O que que isso quer dizer? Igual isso, vocês trouxeram, né? A Rodinesco, é igual isso, né? A fofocaiada do meio psicanalítica, ela é a nossa fofoqueira ali, né? A nossa revista, né, de fofocas. E uma das influências que se tem, né, disso, do confessionário católico. E vamos pensar, o que que acontecia num confessionário católico? A pessoa ia
dizia sobre seus pecados, o que a religião ali acreditava que não seria uma conduta necessária ou uma conduta bem vista. Ou seja, se partir de um modelo muito específico de uma idealização de como alguém deveria se colocar no mundo. Então, o padre, depois de tudo isso, o que que ele iria fazer? Reza tantos Ave Marias ou tantos Pai Nossos para você expurgar esse pecado de dentro de si. E a escuta psicanalítica, ela não vai procurar culpados, pecados ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que, acima de tudo, a clínica psicanalítica, ela vai tentar entender a singularidade daquilo na vida daquela pessoa. Como aquilo reverberou. Por quê? A gente vamos pensar que a clínica psicanalítica, ela surge num momento muito específico, de um niilismo médico. O médico ia, assim como o padre católico, vai lá, faz isso, faz aquilo, nananana. E a gente vê isso até hoje em muitos consultórios de pessoas que se dizem entrar lá com saúde mental ou até mesmo com saúde. Tem que se exercitar, tem que parar de comer gordura, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o Freud também era um cara da ciência. Era uma pessoa extremamente vinculada ao pensamento de uma época que a gente chamaria de Zeitgeist, que era essa coisa mesmo de uma. Nunca tinha visto, nunca tinha foi observado antes na história da humanidade um avanço tão grande de como a gente poderia estudar uma série de coisas. Então o homem estava super empolgado. E Freud era esse cara também. Não é à toa que, como Freud fez muito um trabalho de cientista na faculdade de medicina. Em textos pré-psicanalíticos, também a gente observando esse Freud muito positivista. E o que temos que pensar? A escuta vem a partir de uma falta, eu acho que super interessante, porque se a gente for pensar, na época se utilizava o termo de doença dos nervos. E, acreditem ou não, existia muita pouca literatura, era escassa. Por exemplo, em Viena. Não é à toa que Freud vai, né, para a França estudar com o pai da neurologia moderna. Não vamos esquecer que Freud, de base, foi um neurologista. Então, ele vai estudar com Charcot, que seria o pai da neurologia moderna, o trabalho de hipnose, em que ele praticamente pegava em um salão, e quem fez faculdade de psicologia sabe, quem nas aulas de psicopatologias são muito parecidas com as aulas do Charcot, de sintoma e aquela coisa teatral ali. E ele observou que com um quadro hipnótico, os sintomas de paralisia, de não conseguir se locomover, comer, e uma série de coisas, sumiam com a sugestão hipnótica. Porém, aí, segundo alguns teóricos, como Renato Mezan, mesmo assim, Charcot ainda propunha que aquilo tinha uma causa hereditária e neurológica. E a sacada do Freud é que ele viu além disso. Poderia ter sido, mas vamos investigar de uma forma diferente. E nessa investigação, juntamente com Breuer ainda, a gente vê ali no início, né, da psicanálise como esses textos eram super interessantes, ali como um estudo sobre a histeria, como eles conseguem observar que existiam fenômenos inconscientes que falavam também sobre aquele quadro. Por isso, gente, eu acho que uma coisa que eu sempre que eu vou falar sobre escuta, eu não consigo não falar escuta e não falar sobre isso, que é, gente, o sintoma é uma forma muito rebuscada, muito trabalhosa de um sujeito se colocar no mundo.
Ou seja, por isso que a gente sempre que se confronta com o sintoma na clínica, a gente respeita o sintoma. Diferente de outras psicoterapias ou abordagens que pensam que vamos pulverizar aquilo ali, se o paciente faz isso, vamos tirar e não sei o quê, uma coisa adaptativa a partir de um modelo de ideal de vida. Nós da psicanálise aprendemos desde o seu início a respeitar que o sintoma estava ali. E eu acho que é interessante que a cada tropeço freudiano, quando Freud tenta mandar a Dora casar, quando Freud vai fazer isso e aquilo, e ele perde, e ele ao mesmo tempo perde esses casos no sentido, mas eles nos ensina muito de como a gente tem que estar numa outra posição. Então, observando tudo isso, que se ele tentasse se ocupar dessa posição médica, algo que se perdia. Então, não é à toa que começa com o método catártico, que seria isso. Vou te hipnotizar, que é um método Breuer, e vou extrair o trauma. E isso levava, como se diz a palavra, catarse, uma grande comoção emotiva que o paciente deixava de sofrer por um tempo. Porém, o que que isso nos ensinou? A coisa se deslocava. Então, na verdade, não era tão interessante, porque criava um alívio temporário, mas que aquilo deixava marcas. Aquilo deixava representações em que não se elaborou uma forma diferente. Então, não adiantava. Por isso que se dizem, né, aí os historiadores, que enquanto lá a senhora Von N não pega e fala, cala a boca e me escuta, deixa eu falar. E eu acho que isso é interessante, ele conseguiu sair dessa posição médica, né, eu sei tudo, do sujeito do suposto saber, e conseguir escutar aquela história. E conseguir, lógico, ainda um Freud muito arqueologista, que estava tentando entrar, né, ali no obscuro que ele colocava, né, o continente negro, que acho que hoje não pega bem mais falar isso, né, quando Freud colocava esse termo. Ele ainda pensava muito isso, mas o que que a gente tira desse momento em que ela pede, cala a boca e me escuta? E a fala que o analista escutar, igual a Exília traz, do divã, né? Da estruturação do setting, nos levava a que o sujeito pudesse elaborar, que o sujeito pudesse pensar. Ou seja, eu até brinco, enquanto nossos analisandos, né? Não é à toa que a gente nem usa o termo muito paciente, né? A gente usa o termo analisando. Ah, tá, porque minha mãe é fofoqueira, porque minha irmã não presta, porque não sei quem. Entende? Quando a pessoa fica nisso, ainda a análise não começou ali, né? Mas na hora que a pessoa consegue se implicar frente ao próprio sofrimento. Por isso que Freud chamou isso, né, de talking cure. Ou seja, a cura pela fala. Porque a partir das repetições dos sintomas, dos lapsos, dos sonhos, é que a gente consegue conhecer um pouquinho sobre nós mesmos, ao mesmo tempo suportar que tem um pedaço grande da gente que a gente nunca vai conhecer, que eu acho que a psicanálise, ela nos traz isso, diferente de outras abordagens, em que vão trazer um ser totalmente consciente, em que sim, tem um lado sobre nós mesmos que nunca vamos conseguir acessar, e que eu acho até interessante, né? Recentemente, a Vera Iaconelli até mesmo fala disso, que às vezes em análise, quando a gente se confronta com isso, do não saber, da falta, é onde muita gente pula fora, porque é uma posição muito complicada, né?
É uma posição, mas que é uma posição que a psicanálise acredita que seja, parece contraditório, mas libertadora. Porque isso nos coloca numa posição em que a gente pode suportar que a gente não sabe tudo, que a gente não dá conta de tudo, e que a gente tenta se arranjar uma forma muito singular de se colocar nesse mundo. E eu acho que é isso que Freud sempre nos deixa. Se vocês pegarem, né, não é à toa que eu critico muito trabalhos de, não, aí a gente destaca o autor em tal parte, ou vamos pensar num Freud de segunda tópica, ou de primeira tópica. O que seria a primeira tópica, né? Inconsciente, pré-consciente e inconsciente. Aí vem a teoria econômica, aí vem essa questão do id, ego e superego. Mas que a gente esquece que sempre que a gente vai pensar em psicanálise, a gente tem que ver, acho que é isso eu aprendi com a Helena, não tem jeito, esse Freud histórico. E como a gente vai acompanhando, né, eu acho que esse Freud que ao mesmo tempo vai construindo uma teoria e também entendendo aonde ele não dá conta. Um exemplo muito interessante é a repetição. A repetição, por exemplo, pessoal, é um fenômeno que praticamente ele é importantíssimo do analista conseguir ter uma escuta sobre ele. E que Freud, inicialmente, em recordar, repetir, elaborar, coloca que muitas repetições estão a serviço das resistências, de uma incapacidade clínica do analista também de manejar isso. Só que a gente tem que pensar que também é um período histórico onde a gente consegue ver os horrores da guerra. E quando a gente chega em 1920, com Além do Princípio do Prazer, Freud retoma essa questão da repetição. E ele volta ali falando de que não era esse homem bonito, integrativo, que iria rumo, estourou o sintoma, ele vai e confronta a felicidade. Tinha algo nosso que nos concentrava ao sofrimento, ao desprazer. Ou seja, o que ele explora nesse texto como as questões sobre o princípio de Nirvana. Não sei se vocês estão familiarizados. Pensa que as questões pulsionais, elas nos movimentam na vida. Nos liga. Vamos pensar, Eros, pulsão de vida. Ela nos liga as pessoas, o apaixonamento e tudo mais. Porém, também a gente tem uma outra polaridade, que também é muito importante, gente. Não é que a gente vai demonizar as pulsões de morte, ou tânatos, como Freud chamou, mas que ela serve para nos desligar de algumas coisas. Por exemplo, que num processo de luta é muito importante, gente. Um processo de luta em que se a gente não consegue fazer esse movimento de romper e colocar a figura do objeto amado em uma outra posição, não dá para seguir em frente. Então, que Freud vai colocando essas polarizações e coloca que ao mesmo tempo que a gente liga, a gente também se desliga. Para quê? Para que essas oscilações da vida, elas meio que pudessem ir de encontro a um campo que ele chama de nirvana. Nirvana seria um estado para os budistas em que existiria uma ausência, ou seja, se desconectaria frente à matéria. E isso faria com que o sujeito se aproximasse da figura divina, uma experiência plena. E que, trazendo esse princípio, Freud fala que parece que tem algo que nos puxa para essa inatividade psíquica. E se a gente for pensar em inatividade psíquica, é o quê? Uma ausência de movimento. Uma vida em que se para, se rompe algumas coisas. E isso é muito importante a gente prestar atenção na clínica. Porque a clínica contemporânea, acho que diferente do Freud, ali né, de toda a sua clínica, que eu acho que é muito importante, a gente vive uma clínica em que
as faltas de alguns registros colocam nossos pacientes muito à frente de dinâmicas autodestrutivas, representativas, de uma inatividade, nos puxando muito para essas representações de uma pulsão de morte. Por quê, pessoal? Porque também estamos falando de uma clínica em que a gente está em confronto com o não registro. Talvez seja até interessante os moçambicanos trazer um pouco sobre isso, mas enquanto a clínica do Freud ali trazia essas mulheres que tentavam, né, eu acho interessante que o Freud falava isso, mulheres à frente a seu tempo, e que elas sofriam frente a essa sociedade opressora. E hoje, eu acho que a gente tem uma clínica, pelo menos aqui no Brasil, que é uma clínica de uma representação diferente. Hoje as mulheres podem trabalhar. Hoje as mulheres podem se colocar em outras posições subjetivas. Mas o horror ali ainda existe. Um horror frente à maternidade, um horror frente às posições subjetivas, o uso de drogas, ou a representação de relacionamentos. E como isso pode levar também a um adoecimento psíquico. Então, gente, sempre que a gente vai pensar em uma escuta, o analista ele não fica preso à literalidade do fenômeno. Nós não trabalhamos com essa clínica psiquiátrica da fenomenologia do sintoma. Então, quando a gente escuta alguém, eu tenho problemas com a minha mãe. Tá, mas o que isso quer dizer para você? Que representações fantasmáticas, o que isso quer dizer? Que fantasias que essa figura leva na sua vida. Então, ou seja, a gente nunca está naquela posição médica ali do Freud de, então o problema é com a sua mãe, então, né, à toa que às vezes a gente tem até essa posição, né? A mãe ama demais, então é isso, é neurose obsessiva e não sei o quê, ou então, pronto, rivaliza demais com a mãe, uma histeria assim, assim. Essa não é a posição. Eu trouxe uma coisa muito caricata, né? Mas que muitas das vezes a gente vê, quando a gente começa a estudar psicanálise, a gente querer fazer essas causas e efeito. E psicanálise não é a clínica da causa e efeito. A psicanálise, a clínica, ela é de uma construção significante. O que isso quer dizer? Independente de uma estrutura histérica, neurótica obsessiva, psicótica, tem um sujeito por trás daquilo, que sofre e que nós, a quatro mãos, vamos ter a capacidade de escutá-la e que ela possa ter uma vida mais tranquila, melhor, de uma qualidade de vida. Mas a psicanálise, em momento nenhum, pensa em uma clínica que pulveriza a dor, mas que escuta a dor e que trabalha com uma vida do sujeito que lhe suporte essas representações da vida. Então, a clínica psicanalítica, ou seja, sempre vai nos convocar a essa posição de conseguir levar essas teorias para conseguir, e acho que é pretensão minha, mas que a gente tentar falar que a gente consegue fazer o outro se entender um pouco frente à própria vida. Por isso que eu acho que é até pretensioso, né? Porque tem coisa que nos escapa. E eu acho que isso, gente, a gente vê isso. Mas o Lacan. Não, gente, o Freud já falava disso em 37. Não vou me recordar do texto agora. Eu acho que é consideração. Interminável. Análise terminável e interminável. Sim. Entende que tem algo que escapa da experiência. E às vezes é no consultório de um analista, onde o desamparo ele pode ocupar uma posição diferente na vida do sujeito. Onde não tem palavra, ter a capacidade de se construir uma história.
Por exemplo, acho que na pós-modernidade, não sei aí para os meus colegas moçambicanos, no Brasil está tendo um problema seríssimo as doenças psicossomáticas. Eu que trabalho muito com executivos, gerentes, coordenadores de São Paulo, que trabalha das 7 da manhã às 10 da noite, como a representação do sofrimento frente a esse, esse excesso está ali. Então, pessoal, eu acho que um texto que me mobilizou muito para falar sobre isso é um texto muito bacana. Acho que acho que é uma leitura que todo mundo tinha que ter, de uma colega nossa lá do SEDES, né, Helena? Que aqui no Brasil foi publicado como Ressonância da Clínica e da Cultura, da Silvia Alonso. É um texto fantástico, onde vocês podem acompanhar, por exemplo, tudo isso que eu disse, no primeiro texto desse livro, que ele se chama A Escuta Psicanalítica e Seus Impassos. Eu acho que é um livro fantástico. Acho que aquele livro que eu já voltei não sei quantas vezes na minha vida e vi ver ele sendo publicado, e acho que a Helena sabe como eu amo livro e essas... é uma paixão nossa, né? E que como isso é importante para a gente pensar, né? A escuta, ela sempre vai estar. Por isso que a gente chama isso de escuta flutuante. Então, a escuta da literalidade. Não é à toa que prestem atenção, quando a gente vamos ter acesso à teoria psicanalítica, parece que tem algo que escapa, diferente das nossas formações anteriores. Eu mesmo que venho da psicologia, como que é isso, né? A gente estuda psicanálise muito pouco na faculdade de psicologia, e a gente fica muito preso aos fenômenos. E quando a gente começa a estudar a psicanálise, como a escuta vai para um outro lugar. Eu gosto até mesmo, isso vai para um lugar do sensível, vai para um lugar que eu diria até da humildade, de não tentar se colocar acima do analisando, mas numa posição de recuo, de pergunta. Entende? Sempre, se formos pensar em interrogações psicanalíticas, nunca vamos pensar em questões fechadas. A posição da psicanálise sempre vai ser a posição da questão. E o que isso quer dizer? Sempre que um paciente falar do pai, falar da mãe, falar do filho, da maternidade, de gênero, de sexualidade, a gente vai perguntar: e o que é isso para você? Porque, independente de quanta teoria a gente tem, sempre a posição do analista vai ser de convocar o paciente a falar sobre ele. Lacan chamou isso até de desejo do analista. Ou seja, a gente sempre vai armar o setting. Se vai ter divã, se não vai ter divã, se vai ser na praça, vai ser na rua, vai ser debaixo de um pé de árvore. Mas sempre uma posição em que a pessoa possa falar sobre seu mal-estar, sobre as suas posições na vida. Eu acho que eu já me estendi demais, ainda, né, aí, frente a isso, Rafael, mas... você vai embalando a gente, se deixar até amanhã. Então, assim, não sei se você combinou com os colegas. A gente está 11h05. Acho que a gente está bem no tempo, acho que ainda tem Tá um. bem no tempo, é porque eu estou na tela inteira, então não estou vendo o horário. Ah, não, mas vai tranquilo. São 11h05, aí você também com o Timóteo e o Paulo para conciliar. Sim, né? Então, gente, sempre que a gente pensa sobre isso, vamos pensar nessa posição de o setting ser armado para que a gente possa escutar. Por isso que a psicanálise, sim, gente, ela pode entrar num hospital, ela pode entrar em qualquer outra posição de escuta, mas desde que seja essa escuta do sujeito do inconsciente, de um sujeito que sofre, tenta se defender do campo da linguagem
que isso quer dizer? Quando Lacan traz essas questões de escuta, de posições, de estruturas, que eu não vou entrar muito aqui, mas sempre são formas em que o sujeito conseguiu se colocar frente ao campo da linguagem. Por isso, é muito interessante que a gente, sempre que vai pensar em escuta, a gente pensar que é uma forma em que aquela pessoa conseguiu se colocar na vida, aos trancos e barrancos, ou como o próprio Freud fala, né, o que a gente não conseguiu ir caminhando, a gente foi mancando. E eu diria que hoje em dia até mesmo a gente se arrastando, dependendo de alguns cenários. Eu acho que principalmente eu estou com um grupo em que a gente está falando sobre instituições e a vulnerabilidade social, como ela leva, assim, algumas dessas pessoas. Alguns análises falam assim, gente, o que que eu faço aqui? Né? E eu sempre falo, mas se essa pessoa está aí falando, aí eu até brinco, assim, acho que eu li o Ferenczi há um tempo, me deixou meio apaixonado frente a isso. Se ele está ali voltando e falando daquilo, alguma coisa ele está encontrando também. E essa sempre vai ser a nossa aposta. Seja como o Winnicott propõe, gente, vamos pensar, nós analistas vivemos os horrores do mundo, atravessamos guerras, e como, por exemplo, as propostas do Winnicott de consulta sobre demanda. Seria isso, às vezes está num momento em que, sei lá, você está num campo de uma cidade que foi destruída e às vezes você tem uma única sessão. E aquilo ser importante. E aquilo transformar. Por isso que cada sessão é única, pessoal. Sempre que a gente já pensa em escuta, em intervenção, uma coisa que eu vejo muito quem está começando a clinicar é, eu não sei se essa pontuação foi correta, eu não sei se eu falei demais, se eu angustiei o paciente demais, ou se eu fiz não sei o que demais. Sempre que a gente vai pensar em psicanálise, não é assim que analisamos um caso. Analisamos um caso pela escuta e pelo movimento na transferência. Isso é diferente. Não tem como pensarmos em um caso, em fragmentos, mas uma construção. O que se repete durante as sessões? Que temas que vão aparecendo e quais são os desdobramentos disso? Não é à toa que chamamos isso de transferência. Então, ou seja, uma forma sempre vai aparecer ali a partir de outra, de uma coisa que aconteceu anteriormente. Por isso que a gente vai pensar, né, à toa que os amores, as paixões, os desastres na vida das pessoas estão falando de algo ali muito importante. Não é à toa que nós da psicanálise adoramos a dramaturgia, porque sabemos como aquilo é a representação do dia a dia da clínica. Né, eu acho que Freud já dizia, né, eu não fui em nenhum lugar onde nenhum poeta já não tenha ido anteriormente. Gente, está um barulho muito alto aqui. Eu acho que é de um caminhão, não sei se está interferindo muito. Não, pouca coisa. A Pouquinho. gente ficou mais Tá curioso quase para aqui saber. embaixo, aqui do meu A apartamento gente aqui. a gente está mais curioso para saber o nome do seu gato ou gato. Assim, é o Miguel, tá na janela aqui agora, olhando o rapaz que tá colhendo lixo. Sim. Então, pessoal, sempre que a gente vai pensar em escuta, a gente está pensando nisso. Em coisas que se repetem, em coisas que não se repetem, em como que marcas que se deixou. E sempre que a gente vai pensar em marcas de singularidade, ela deixa desdobramentos muito interessantes. Por isso que eu acho que uma coisa que eu gosto de voltar muito é em textos, por exemplo, como Três Ensaios da Teoria da Sexualidade do Freud. É um texto, acho que, como que mostra todo o desdobramento da teoria psicanalítica. É um texto que Freud volta nele o tempo inteiro. Né? À toa que por isso que sempre que vocês forem ler esse texto, leiam as notas de rodapé. Por quê? Porque muitas das construções foram feitas a partir
do que ele foi descobrindo com o tempo. Então, também, a gente tem que pensar isso. A clínica do Freud foi feita uma construção de como ele foi conseguindo escutar as pessoas. E essa é a posição do analista também. E é assim que vocês vão construir a clínica de vocês, escutando os pacientes. Eu entendo que vivemos hoje numa época da aceleração, de que a gente tem que dar resultados o tempo inteiro, né? E que não é bem por aí também. Nós, da psicanálise, observamos que sim, temos intervenções que, às vezes, em uma única sessão, conseguimos construir muitas coisas. Mas também temos que entender, e eu acho que a análise nos mostra isso no dia a dia, como algumas coisas também precisam de tempo para serem elaboradas. Por quê? Porque precisam ser revisitadas inúmeras vezes, contadas com elementos novos. Prestem atenção. Muitas das vezes vocês vêm me procurar para supervisão, e o paciente sempre fala da mesma história, principalmente, por exemplo, um luto. E eu pego e sempre falo, será? Porque uma coisa que eu vejo é que nunca se conta a história duas vezes. Cada sessão que o paciente conta aquela história e o processo analítico vai caminhando, um elemento a mais começa a aparecer. E é isso que a gente tem que ter a capacidade de enxergar na escuta. Enxergar na escuta ficou ótimo, né? Mas o Lacan dizia, o analista lê. O analista lê. Então, sim, enxergar na escuta. Sim, Ô, essas coisas Rafael, que vão se articulando. Oi. eu queria só complementar que eu acho, falando aí dessa importância da psicanálise nesse momento tão hiperativo, com o tempo das redes e tal, é exatamente aí ainda mais importante o trabalho da psicanálise, que é esse lugar em que, se é num divã online ou no setting físico, em que você tem um tempo, um espaço em que você para se autoescutar e saber que tem outro com você te escutando. Esse momento porque nós estamos num momento de tanta coisa da imagem, do curtir, da correria, do que deve se fazer politicamente para cuidar do corpo, da mente, para ser mais produtivo. E aí a psicanálise vem e diz, olha, aqui, quando alguém procura a gente oferece isso para ele, olha, aqui é mais ou menos, sei lá, 50, 60, esse tempo aqui, né, de minutos, é claro que a gente às vezes interrompe uma sessão com 20, com 30, dependendo da situação, mas assim, ele sabe que aquele momento é dele. E esse analisando, que resolveu, né, bancar a sua análise, ele está bancando no meio dessa hiperatividade social que nós estamos vivendo nesse momento, esse tempo para ele. Então, quando você diz aí das pessoas no social preocupadas também, será que eu estou ajudando ou não? Está, porque ter alguém que nos escute realmente, como a Ercília falou, com uma implicação, com respeito, com acolhimento, como o Ferenczi também dizia, é ter algo assim preciosíssimo nessa atual sociedade, nesse Sim, atual movimento. Obrigada. sim, é uma coisa que a gente tem que pensar. A psicanálise nos convoca a fazer uma coisa que às vezes está sendo muito mal visto na nossa cultura, que é parar, pensar sobre a própria vida. Né, à toa que é isso. Vamos pensar, gente. Eu gosto muito de falar de tecnologia, interações. Eu poderia falar o dia inteiro sobre isso. Gente, há 5 anos atrás, não tínhamos o WhatsApp nos nossos computadores e não sei o quê. Você pode ver que cada vez mais parece que as coisas são intrusivas e nos invadem. E, por exemplo, vamos pensar até isso. Que dia que pensaríamos eu poder estar dando uma aula online em que as pessoas poderiam ver por um smartphone ou por um computador? Sim, eu acho que a tecnologia ela nos leva a caminhos interessantíssimos, mas também ela empobrece, igual você disse, sobre a imagem, que a gente poderia voltar aí eu poderia um dia falar sobre isso, em
psicologia das massas e análise do eu. Como estamos muito presos nessas idealizações, entende? E eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção na escuta. Talvez não exista mais a igreja lá, né, católica do século XIX, onde a gente ia escutar a fofoca do domingo. Hoje existe as redes sociais, o WhatsApp e uma série de representações que invadem as sessões. Rafa, agora a invasão é a do tempo cronológico, que nos Sim, assola, sim, agora com muita dor no coração, mas sim, vamos, né, sim, fechando. né? Então, pessoal, acho que é um pouquinho disso que eu queria trazer hoje. Invadir demais aí ao tempo cronológico aí, mas agora ainda temos nós dois colegas que vão contribuir bastante aí com algumas ideias aí que eu tentei dar uma segurada para não falar. Rafael, super obrigada. É dor no coração mesmo, porque é tudo interessante. Esse exercício a gente faz, né, de precisar pôr limite no nosso desejo, na coisa toda, e é terrível. Sim. O livro que o Rafael mostrou, da Silvia Alonso, é um livro. Eu tive o privilégio de ser aluna dela no SEDES, acho que o Rafa também, no SEDES Sapiência, que é o instituto daqui de São Paulo. E esses textos, Rafa, ela usava na aula com a gente. E a gente fez a aula só online, foi em plena pandemia. Então, quando eu reencontrei esses textos, nesse novo contexto, foi emocionante. Esse primeiro texto que abriu, depois acabei fazendo uma monografia sobre essa questão da escuta psicanalítica. E é uma autora, gente, que é uma argentina radicada no Brasil. Eu escrevi no chat, Silvia Alonso, ela é essencial quando se pensa e se fala em escuta. E antes de abrir aqui para o Timóteo, eu queria falar sobre a questão, a importância da supervisão nesse processo todo. Porque o movimento transferencial, às vezes, nos engole. Às vezes você está ali felizão, achando que está atendendo bem, a pessoa some. Tchau, estou terminando. E por WhatsApp, sem muito amor. Ó, não vou mais continuar o processo. E aí, caramba, achei que estava indo bem. E a supervisão lida com essa delicadeza do impasse, com a delicadeza do equívoco. E essa é uma outra característica que eu acho forte na psicanálise, que é, de verdade, usar os equívocos para aprimorar. Então, a gente começa fazendo supervisão, conversando sobre como foi a condução, como foi o tema, o que poderia ter sido melhor. E dependendo do teu supervisor, eu faço a supervisão com mariedade, como eu comentei com vocês, eu saio de uma supervisão de 40 minutos com pelo menos 5 livros para ler, com pelo menos 8 coisas para fuçar na internet e com os colegas, com os pares psicanalistas. E por quê? Primeiro, porque sabe que eu gosto de livro, de ler, essa é uma afinidade que eu tenho com o Rafael, a gente fica assim apaixonado, né, pelas novidades. Ou Mas isso, compra o mesmo livro, lê o mesmo livro na mesma hora, sem ter nem comentado um com o outro. isso é sensacional, é uma sintonia muito particular. E que tipo de situação transferencial se coloca? Esse impasse que eu falei para vocês da Folha, de chegar alguém e cobrar, eu quero os nomes e tal, rendeu supervisão, porque é um manejo de crise. Então, como é que a gente trabalha as questões inconscientes que estão ali implicadas, as questões políticas, as questões financeiras? Então, esse pacote, por isso que o nosso ofício é tão trabalhoso, tão custoso, a gente não fica, e também aí, aproveitando para fechar falando do Winnicott, que ele propõe as descontinuidades necessárias. Ele fala, tem hora que a gente tem que parar e ir pescar, ir para massagem, tomar um banho longo, interromper o trabalho intelectual e partir para o trabalho em que o teu corpo esteja envolvido. Então, por quê? Porque tem uma sobrecarga. A gente lida com o sofrimento, às vezes a gente lida com o horror. E frente ao horror, gente, a possibilidade de simbolização é muito baixa. A gente tem poucas alternativas. A arte é a melhor alternativa.
Então, quando o Rafa traz a questão da dramaturgia, e é mesmo, a gente se alimenta da arte, seja a parte do teatro em si, da literatura e etc., são combustíveis. O Lacan falava em fazer palavra cruzada, mas que outra é mais para trabalhar a polissemia. Mas era isso que eu queria só agradecer. Rafa, você sabe que além de morar no nosso coração, agora falta você ir para Moçambique conosco para conhecer o Índico e molhar o pé lá. Então, que lá você é amado. Vou fazer um esforço aí para ir, né, da próxima vez. Não, agora a Latam retomou os voos que vão para Joanesburgo e vão para lá, que são voos humanos e mais acessíveis e tal. A gente já está elaborando aqui alguma coisa. Mas eu quero passar a palavra ao Timóteo e ao Paulo, não sei qual dos dois que vai falar primeiro. E super obrigada, Rafael. Nossa, Oh, Rafa, sempre maravilhoso. É, parabéns, Rafa. É por isso que eu sempre disse, ah, era necessário que Rafa falasse um pouco sobre a origem, essa toda componente, não é, da escuta psicanalítica, porque eu trago aqui a escuta, eu pratico a escuta já, alicerçado pelo livro do professor Christian Dunker e Cláudio Tebas, sobre o palhaço e o psicanalista. E neste livro eles fazem menção, não é, de 4 tipos de escuta. Eu tive o privilégio de praticar as duas, aliás, 3 escutas, não é, que lá existem. Falo então da escuta lúdica, não é, onde o analista tem que manipular, não é, onde há jogo de linguagem, a escuta lúdica da perspectiva do Dunker e Tebas enfatiza mais a questão do real e simbólico, não é? A questão da manipulação da linguagem, que é a mesma questão que Lacan aborda muito nas suas obras. Mas também eles falam da escuta hospitaleira, em que esta escuta é praticada nas clínicas, não é? Na medicina, não faz parte, neste caso, de mim. Não tive experiência de praticar este tipo de escuta. E também, uma das escutas que eu já pratiquei é a escuta que cura. Bom, a escuta que cura, no início da minha experiência como neste percurso da psicanálise, eu partilhei no congresso, um, abri um projeto que tinha como objetivo escutar eh, ex-soldados ou soldados que passaram, não é? Estiveram na linha de frente e que de lá têm alguns traumas que muitas das vezes o próprio governo, a instituição não tinha tempo de escutar o que é que vivenciaram, não é? E muitos deles acabavam submetendo-se no mundo das drogas, mundo do alcoolismo, e ficavam mesmo como se fossem esquecidos, não é? Dentro da instituição. Então, hoje eu vou falar mais sobre a escuta hospedeira, não é? Vou falar mais da escuta hospedeira. O que é isso de escuta hospedeira na perspectiva do professor Christian e Cláudio Tebas, não é? Bom, a escuta hospedeira, né, é a transformação através da comunicação, ou por outra, né, ocorre a escuta hospedeira quando há uma comunicação, não é, comunicação entre o analisante, ou o paciente e o analista, não é? Esta comunicação é, prevê esclarecimentos, não é? Prevê esclarecimento das causas, dos problemas, não é? O que o paciente passa na perspectiva de encontrar ou mudar os conflitos que o próprio paciente enfrenta
e solucionar alguns sintomas, não é? E dentro desta escuta hospedeira, existem aqui, ou deve existir dentro da prática da escuta hospedeira, eh, alguns alicerces, não é? Nós falamos da iluminação. Quando nós praticamos a escuta hospedeira, suponhamos que dentro do setting analítico ou do enquadre analítico, o paciente vem das trevas, não é? Vem das trevas à busca de uma luz. Então, encontra uma luz, encontra uma iluminação dentro, na prática desta escuta hospedeira. Então, o analista, usando a escuta hospedeira, oferece a luz, não é? Oferece a iluminação a este paciente ou este analisante, não é? E além da iluminação, também tem que existir a percepção de si mesmo, não é? Na escuta hospedeira, quando oferecemos a escuta hospedeira, como diz o nome, é a hospedagem. É essa hospedagem que o paciente tem que perceber quem eu sou, o que é que faço, não é? Neste processo eh, terapêutico, neste caso, no setting ou no enquadre analítico. Então, a necessidade, através da escuta hospedeira, oferecemos a percepção. O paciente tem que perceber, não é? Uma percepção de si mesmo, não é? E essa percepção que vai manter o processo da escuta psicanalítica. É esta percepção de si mesmo que o paciente vai eh, tecer primeiro aqueles que são as causas do seu sofrimento, as possíveis soluções, porque na escuta hospedeira nós não criticamos, não é? Ou por outra, quem de nós recebe um hóspede na sua casa e critica o que é que traz? Quem de nós, quando nós recebemos um hóspede, o ideal é oferecer um conforto, não é? Para que o hóspede sinta-se à vontade. Em outras linguagens dizem sinta-se em casa, não é? Então, este sinta-se em casa que o analista ou o praticante da escuta psicanalítica tem que oferecer ao seu paciente, não é? E quando o paciente tem uma visão, uma percepção de si mesmo, ao mesmo tempo também tem uma visão interna, uma visão, ou primeiro tem uma percepção de si mesmo e a posterior tem uma visão interna de si. Uma visão é aquele que é como perspectivas, não é? Ou expectativas. O que é que o paciente espera do analisante, aliás, do analista. Neste caso, se nós oferecemos esta escuta psicanalítica, esta escuta hospedeira, estamos a proporcionar uma cura, estamos a proporcionar um lugar de conforto em que o próprio paciente sente-se à vontade ao partilhar seu problema, partilhar seus conflitos, partilhar neste caso, os sintomas do que lhe aflige, do sofrimento psíquico, não é? E durante a prática da escuta psicanalítica, os professores Duncan e Tebas enfatizam também que tem que existir, não é? Uma espécie de transmissão, não é? Eu disse que iria referenciar o livro de Christian Duncan e Cláudio Tebas, e também iria referenciar o livro de Antônio Keynes, né? As quatro, mais uma, condições da análise. Por que vou referenciar isso? Porque no livro de Christian Dunker e Cláudio Tebas, eles dizem, durante o processo, né, de setting, do enquadro, durante o processo da escuta psicanalítica, não é? Ehm, tem que existir uma transmissão. Essa transmissão não pode ser simplesmente, não é, da forma de pensar e de descobrir os sintomas. Não é? Então, não pode existir essa transmissão, não pode ser só pela forma de sentir ou de pensar sobre os sintomas do paciente.
não é? Mas também da arte de escutar, não é? Ou por outra, dentro do processo da escuta, há lá uma arte. Qual é essa arte? A arte de escutar. Nós sabemos tudo que é feito, não é? A arte é feita de coisas eh, que saem de nós, é uma parte de nós, não é? Transmite o conhecimento, transmite aquela que é a essência. Então, dentro da escuta psicanalítica, temos que ter em conta que, olha, nós estamos a praticar a escuta e nós estamos a fazer a nossa arte de escutar. Todo aquele que pratica a escuta está a praticar uma arte, não é? E eles terminam neste capítulo da escuta hospedeira dizendo, não é? O processo de escuta, este é o professor Christian e Tebas, eles dizem, o processo de escuta, não é? É uma condição fundamental para se tornar, é uma condição fundamental e insubstituível, não é? O processo de escuta é uma condição fundamental e insubstituível para se tornar psicanalista. Né? Ou por outra, em outras palavras, não há como ser psicanalista ou tornar-se psicanalista sem primeiro aprender a escutar, sem ter essa escuta psicanalítica. Então, por que eu eh, vou mencionar o livro de Antonio Keynes? Porque o Keynes, diferentemente do livro O Palhaço Psicanalista, eles o Antônio Keynes enfatiza mais sobre a entrevista preliminar, ou por outra. Essa escuta psicanalítica está enquadrada na entrevista preliminar. Dentro da entrevista preliminar, ou por outra, a entrevista preliminar, ele diz que tem três funções, não é? A função sintomal, que é uma função no que o paciente chega ao consultório, chega à clínica, chega à análise e diz, olha, eu sinto mal, estou aqui porque eu me sinto mal. Então, partilha aquilo que é o seu sofrimento, partilha aquilo que são os seus conflitos. E a outra função é a função diagnóstica, não é? Porque toda gente ou todo paciente que vai à procura de uma análise, que vai à procura de um psicanalista, quer saber do seu problema, do que lhe aflige e quer soluções. Não é? É por isso que, no início, Freud diz que o processo, aliás, o processo analítico mudou de cura pela palavra para tratamento analítico, não é? Porque a cura pela palavra, se nós falamos de cura, é erradicar. Tudo que é cura é porque nós erradicamos, nunca mais vai sentir essas dores. Mas o tratamento é contínuo, não é? Não é que se nós escutamos na primeira sessão, não precisamos escutar mais. Então, não é possível curar os sintomas, não é possível erradicar os sintomas através da escuta. Por isso que mudamos para o tratamento analítico. E este tratamento analítico, quando o paciente chega na análise, quer saber qual é o problema, não é, do meu sofrimento, ou por outra, ele quer um diagnóstico. O paciente quer um diagnóstico, quer saber por que eu sinto essas dores, o que é em outras instâncias, qual é o nome dessas dores que tenho, qual é o nome desse sofrimento, não é? E o Keynes, eh, ele decifra um pouco sobre esta função diagnóstica. Ele diz a função diagnóstica dentro da análise do processo da entrevista preliminar, tem lá o diagnóstico, pode ser neurótico, pode ser psicótico e perversão, não é? Ou por outra, todo o processo da entrevista preliminar, todo o processo da escuta, todo o processo de transferência, tem lá essas duas partes, essas três partes, aliás, os neuróticos, psicóticos, pervertidos, é que procuram o processo, é que procuram o analista, a pessoa para lhes escutar. Como dizia o Rafa, a pessoa quando vai à igreja pedir o padre para confessar seus problemas, é porque quer alguém
que escuta ele e perdoa os pecados. Neste caso, o paciente ou o pecador vai à busca do padre, no sentido do padre interceder por ele, não é? Levar os seus pecados, encaminhar a Deus, ou uma instância suprema, a um ser supremo, no sentido do pecador ser perdoado dos seus pecados. Desculpa. E então, dentro desse processo das funções da entrevista preliminar, dissemos que a primeira função era sintomal, a outra função era diagnóstica, em que o paciente vem em busca do diagnóstico, não é, do nome daquele sofrimento, e a última função é transferencial. Ou por outra, esta função transferencial, não é, vai de acordo com aquilo que está no livro do palhaço e psicanalista, não é? A função dizer que o processo, ou durante o processo de escuta, ocorre uma transmissão. A questão aqui é, o Christian e Tebas falam da transmissão durante o processo de escuta e o Antônio Kinnett falam de transferência. Não é? Ou por outra, no processo da transferência, da escuta, o paciente entende que esta é a pessoa ideal para escutar, esta é a pessoa ideal para atender aquilo que são, aquilo que é o meu sofrimento. É este processo de escuta que vai direcionar, que vai proporcionar todo o atendimento, todo o processo do analisante. Então, há necessidade de existir uma componente de confiança, porque ninguém vai a um analista falar dos seus problemas, falar dos seus desejos, do seu inconsciente, sem que haja uma confiança, não é? Então, o paciente transfere, não é? Todo aquele que acredita que aquela pessoa, né, aquele psicanalista é a pessoa ideal que pode acolher seu sofrimento, seus conflitos, seus sintomas, sem julgamento. E é isto que nos identifica como psicanalistas ou como analistas. Por quê? Porque há uma transferência. E por falar no processo de transferência, durante o processo de escuta, ou na prática da escuta psicanalítica, ah, eu, no primeiro semestre, eu disse que eu estaria de férias até agosto. E a questão é, eu até agora ainda não tive licença de férias. Por quê? Por causa deste processo de transferência, por causa deste processo de escuta, por causa deste processo de confiança. Eu trabalho com a escuta psicanalítica e há dias atrás, um dos elementos, um dos chefes, neste caso, perdeu a sua esposa, vítima de suicídio, ou por outra, a esposa suicidou-se, e fui destacado, como sou a única pessoa, para atender, não é? Oferecer uma escuta, neste caso, um conforto sobre aquilo tudo que aconteceu, não é? E isto aconteceu no momento em que faltava simplesmente uma semana para eu entrar de férias, para eu gozar a minha licença, não é? Disciplinar anual. E chegado o meu dia, eu fui lá, vinha gozar, ou vinha pedir, não é? Nós chamamos de guia, não é? Chamamos de guia, acho que Paulo Magnani sabe bem disso, chamamos de guia para gozar a minha licença disciplinar. E toda a instituição, o representante diz que não, tu és a pessoa ideal e a única pessoa que pode atender, que pode dar conforto neste exato momento, o chefe que perdeu a sua esposa. E, neste caso, eu estou a formar, estou a trabalhar agora com dois psicólogos clínicos, não é, que eu pedi para trabalharem comigo, são psicólogos clínicos, e eu disse, eu já dei todo aquilo que tudo, já transmiti, já dei todas as ferramentas, no sentido de a minha saída, eles continuarem com o processo, não é?
no consultório. Eles disseram, não, nós queremos a ti para acompanhar este processo. Então, nós vamos condicionar essas feiras até que o processo da escuta do chefe esteja pronta e ele esteja. Se você verificar que ele já está bem, já pode vir trabalhar, então, aí sim nós podemos conceder a sua licença disciplinar. Ou por outra, nós praticamos a escuta psicanalítica e em algum momento não percebemos até que ponto nós oferecemos esta confiança para as pessoas, não é? Ou aqueles pacientes que passam por nós. Não é? Então, há necessidade, o prato predileto ou a peça-chave de toda a escuta psicanalítica, todo o processo eh, da análise é a confiança, não é? Confiança, imagina alguém vir por 2 horas, 1 hora de tempo, a pessoa só falar e ter alguém que escuta a fala dele, escutar sem pré-julgamentos, não é? Então, eu hoje eh, sou a prova viva da escuta psicanalítica, do que isto, eh, qual é a importância dessa escuta. Nós somos Moçambique, ainda somos eh, muito prematuros sobre o processo em si da psicanálise, da constituição da psicanálise, o processo da prática da escuta psicanalítica, porque eh, ainda estamos a beber daquilo que é o conhecimento, não é? Daquilo que são as raízes da professora Helena, do Christian, do Geraldino, né? Do Rafa e tudo mais. Então, estas aulas, esta aula aberta sobre a escuta, praticamente é uma chuva, não é? Num período de de verão que nunca chove e nós precisamos da chuva para, pelo menos, eh, regar as nossas plantas para fluírem mais, não é? E antes do ontem mesmo, na semana passada, como a professora partilhou aqui sobre a Jorge, que já a Copsimos já está a ser constituída legalmente, e tive uma conversa com uma pessoa já crescida e que queria começar uma análise. E eu perguntei, não, eu posso indicar alguém para fazer análise contigo? A pessoa disse, não, Rocha, eu não quero outra pessoa, eu quero a ti, não é? Ou por outra, esta pessoa tem uma confiança, não é? De que se eu conto o meu sofrimento, ou se eu contar o meu sofrimento, eh, os meus conflitos, os meus sintomas a esta pessoa ou ao Rocha, eh, terá lá ter uma expectativa de que será ouvida, não é? Esses problemas terá alguém para ouvir e juntos, perdão, juntos, não é? Chegar a um processo de aliviar o seu sofrimento, não é? E eu conversei com o Jorge sobre o caso e o Jorge, como é daquele sempre, diz, olha, vamos em frente, este é um desafio e nós estamos prontos para encarar cada desafio em prol da psicanálise em Moçambique, em prol da escuta psicanalítica em Moçambique. E, tendo dito isso, dou a palavra ao Paulo Magnani, ou a professora Helena, e estamos aqui para eh, quem tiver alguma questão, estamos prontos. Muito obrigado. Sensacional, Timóteo, porque é uma transmissão com testemunho, né? Com depoimento, e é o início, né? É o quinto ano de um projeto, começou com 140 pessoas, hoje a gente tem 530 pessoas inscritas no curso, mas uma média de 60, 70 frequentando assiduamente. E acho que aceitar esse desafio, porque a gente precisa escutar a transferência. Quando a pessoa fala que quer com a gente, ela quer com a gente. Então, é encarar o desafio, é acionar uma supervisão e go ahead, ainda mais sendo alguém que
demandou tão explicitamente, né, Timóteo? Parabéns. Obrigada pela transmissão. O, tem umas cenas, né, do Timóteo com o Christian e o livro em Moçambique. E depois a gente pode fazer um compilado, Timóteo, porque foi muita emoção, né, quando estivemos presencialmente em Moçambique em fevereiro para o Congresso Internacional de Psicanálise. E a oportunidade de estar de perto com as pessoas que são tão importantes para a gente, né? Paulo Magnani, the last but not the least. Obrigada, Timóteo. Bom, gente, diante de tantas falas bonitas aí, importantes, e eu estou até angustiado, não sei o que falar. Se apresenta e fala do que você sabe falar, Paulo. Você tem uma experiência aí muito peculiar. Temos ainda aí 15 minutos. Tá. Então, eu sou Paulo Magnani, sou psicólogo de formação, trabalho hoje com um hospital psiquiátrico aqui na cidade de Ibiúna, em São Paulo. Tenho meu consultório também, em particular, trabalho com a psicanálise. Venho aí numa caminhada de, de bastante aprendizado aí, né? Buscando cada dia mais aprender um pouco mais sobre a psicanálise, sobre as, o sofrimento humano, né? Inclusive. E o que eu estava reparando, né? Muitas vezes a gente está falando sobre enquadre, sobre setting, sobre escuta, que todos esses temas estão envolvidos de alguma forma. O que eu queria trazer um pouco a questão da experiência em relação a, ao que hoje a gente está vivendo aqui no Brasil. Não sei se Moçambique é assim, mas existe uma crítica, né? Uma crítica, né, em relação ao trabalho da psicanálise. Crítica essa que chega a ser até pejorativa. Ah, a psicanálise não é ciência. Psicanálise não serve para saúde mental, psicanálise não serve para determinadas psicopatologias e tudo mais. Eu venho a pensar em todas essas questões que a gente trouxe e a discordar de tudo isso que as pessoas estão dizendo. Muitas vezes até pessoas que não sabem, não entendem qual é o objetivo da análise, inclusive. E muitos acabam usando, né, os conceitos de setting, de enquadre, para justificar o porquê que a psicanálise não serve para a saúde mental, né? Inclusive na questão da urgência, da, da eficiência da psicanálise, inclusive, em relação a algumas psicopatologias. Por quê? Porque as pessoas têm, principalmente algumas pessoas que não entendem, acreditam que para se atender uma pessoa, precisa exatamente ter um set, um divã, né? Ou então se enquadrar dentro daquela, daquelas necessidades que o analista precisa para atender uma pessoa que sofre e uma pessoa que nos procura. Então, o que eu percebo muito, tem, assim, tanto profissionais da área de medicina, ou tanto profissionais da área da psicologia, e até mesmo alguns pacientes, quando nos procuram, dizem: eu não quero psicanalista porque eu não acredito no método. Muito, às vezes, enraizado no discurso que eles acabam ouvindo em determinados locais. Então, e aí a gente tem uma coisa, um mito que chama mito de Procusto, e é
é um cara que tinha uma estalagem, uma hospedaria, e que ele tinha uma cama. E aquela cama só tinha um tamanho, né? Então, o que que ele fazia? Quando os viajantes, e Procusto tem a ver com o esticador, né? Quer dizer, esticar. E esse dono dessa hospedaria, o Procusto, como ele só tinha aquela cama, quando a pessoa chegava para se instalar na hospedaria dele, ele esticava. Se a pessoa era menor, ele esticava a pessoa para ficar do tamanho. Então tinha um ato de tortura aí no corpo. E quando a pessoa era maior, o que que ele fazia? Ele cortava as pernas da pessoa. Então eu tendo a pensar o setting, o enquadre, no sentido da gente não entrar numa questão de Procusto, né? De querer cortar as pernas do paciente para se adequar à nossa necessidade ou à nossa resistência enquanto analista, né? E isso, talvez, né, de alguma forma, acaba. Claro que nós temos os nossos limites, temos as nossas necessidades, e, é claro, a gente não vai a gente não faz qualquer coisa, né? E, aí, e falando um pouquinho também dessa questão da escuta, o que será que nós escutamos, né? O que escutamos de fato, né? E o que que a gente percebe muito, né? A crítica que as pessoas fazem para a psicanálise é exatamente não entender o porquê, né? Como que a gente trabalha, qual é a importância da escuta. Essa emergência, muitas vezes, que a gente vê, de querer um resultado logo, né, acaba levando o profissional de saúde a dizer pelo outro, muitas vezes. Quando a pessoa chega no nosso consultório ou na instituição, ela já vem uma determinada, um determinado diagnóstico pronto já. Já vem assim, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Como se aquilo determinasse a pessoa para o resto da vida e fosse a pessoa está condenada a ser aquilo para o resto da vida. Eu trabalho muito com dependência química, né? E aqui no Brasil tem alguns lugares que as pessoas têm um tratamento de dependência química muito no Narcóticos Anônimos. E lá eles trabalham muito a teoria comportamental, né? Não fazendo nenhuma crítica, mas as pessoas quando chegam lá no consultório ou até na clínica, eles dizem que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Pergunta que muitas vezes fica, se ela é incurável, progressiva e fatal, o que é possível ser feito com essa pessoa que está sofrendo dessa situação, né? Então, e às vezes quando eu falo, olha, mas eu trabalho com a psicanálise, eu estou aqui para te escutar, a pessoa diz, eu não acredito na psicanálise. Eu prefiro um terapeuta da cognitiva comportamental, porque faz 10 anos que eu estou com essa teoria. A pergunta que eu faço sempre para a pessoa é: e o que, que você está fazendo aqui internado? Né? Porque se há 10 anos você está com o mesmo método, você não escuta um outro tipo de pensar, ou você não dá oportunidade para ser escutado por outro profissional,
Qual é o resultado, então? Qual é a eficiência? Já que a psicanálise é muito criticada pela sua eficiência, né? Então, o que acontece muito é que o discurso que a gente escuta dentro das instituições é que a psicanálise não tem eficiência. A minha pergunta que eu fiz ao meu chefe, psiquiatra, né, responsável técnico, é qual é o método que é 100% eficiente, que você me conhece, que você pode me dizer. Por exemplo, a psiquiatria, ela curou o quê até agora? Além de adequar comportamentos com a medicação, né? Então, a pergunta que eu sempre rebato é isso. Então, eu acabo sendo ali um defensor da psicanálise dentro de uma instituição. E aí, o que a gente faz nos debates, né? O paciente vem com determinada coisa e falando, e as pessoas, mas o que você quer dizer é isso. Espera aí, aonde está a escuta do outro, né? Aonde está a escuta, né, do paciente, que é o que está realmente, né, precisando falar. Essa emergência que a Joana falou, a gente percebe, né, muito isso, né? Porque a pessoa chega lá, a tendência dela é não dizer, olha, o que eu tenho, doutor? Né? Eu falo, o que você acha que você tem? Mas o meu psiquiatra disse que eu sou bipolar. Eu pergunto para a pessoa, o que você acha? Eu concordo, mas não concordo. Né? Eu acho que não é. Em que momento você acha que é, em que momento você acha que não é, e aí vai. Ao que parece, né, nos resultados que a gente percebe, tem alguns resultados que não acontecem mesmo, mas tem outros que a pessoa fala, mas nunca pensei por esse lado. É, o que eu costumo dizer é como que a gente vai enquadrar uma pessoa psicótica também, né? Eu tenho um paciente psicótico que ele era da estância, ele foi para o consultório, ele chega, ele fala as coisas que ele tem que falar, e daí a pouco ele fala assim, viu, podemos parar por aqui, né? Podemos. Podemos, né? Será que é o jeito que eu quero ou o jeito que o paciente quer? Ou que ele pode? Será que a gente precisa cortar as pernas dele ou esticá-lo, adequando ao nosso set? Vamos dizer assim. Aí fica a pergunta. Não vou me estender porque já faltam 2 minutos e vai ficar, senão vai ficar muito difícil aí para o pessoal perguntar. Paulo, super obrigada. Eu acompanho o percurso do Paulo já há algum tempo e o esforço que ele fez, tanto, e é mais um também apaixonado por livro. A gente não pode ver um livrinho que já quer. Então, e essa trajetória que é ampla e tem muita coisa para ensinar. Depois nós vamos pensar um tema, Paulo, em que você comece falando, para você não ficar espremido pelo tempo. Porque já é a segunda vez que você fica no finalzinho e a gente acaba ficando sem tempo para abrir para muitas perguntas, né? No chat, em geral, todas as pessoas agradecendo e elogiando Ercília, Rafael, Timóteo e Paulo, e eu quero endossar esses agradecimentos e estender a todas as pessoas que participaram. A gente teve aí uma média de 60 e tantas pessoas ao longo da aula. Na próxima semana, então, a gente vai ter os casos clínicos de Freud, caso Dora e Pequeno Hans. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o PDF dos livros do Freud que tem, mas é fácil de acessar.
não é dificílimo. São casos gordos, grandes, então dediquem um tempo para ler, para as perguntas. Felipe escreveu: tive uma paciente que é viciada em álcool. Quando eu disse para ela que eu não iria falar para ela parar de beber, ela se assustou. Ficou surpresa, pois ela tinha vindo de outra linha que tinha falado para ela parar, além de internação. É tua rotina, né, Paulo? Eu ia até responder, mas posso falar assim, eu falo, o pessoal quando chega lá fala assim, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de usar droga. Eu falo, eu não vim aqui para tratar só de abstinência. Quero saber de você, né? O paciente sabe que se ele beber, né, o que vai acontecer. Agora, por que que você bebe? Para que que você bebe? Para que que você usa droga? Qual é o sentido disso? Né? Eu tenho um caso de um rapaz que ele estava há 20 anos internado em várias instituições com crack. Ele está em São Paulo hoje e ele entrou no curso de psicanálise. E ele nunca tinha ouvido falar de psicanálise. Né? Ele me manda todo dia livros do Coutinho Jorge, do Freud. Eu estou lendo isso, olha que eu estou lendo. Eu falei, ótimo, continue assim. Né? Porque Muito legal. foi uma mudança de escuta. Termina, termina. Foi uma mudança de escuta que aconteceu com ele. Ele chegou meio resistente, não, aquela, né? Aí eu, tá, e por que que você faz isso? Ele parou, ele teve um choque quando eu perguntei isso. Ele não soube responder. E depois, ele ficou 4 meses internado. Ele chegou lá falando que ia embora em um mês, ficou 4 meses internado. O vínculo que a gente criou foi muito bom, né? Depois que ele saiu, ele queria continuar comigo nos atendimentos, mas eu disse que ele precisava de um atendimento presencial e indiquei para uma pessoa em São Paulo. E aí ele continuou. Mas ele me manda mensagem: olha, me matriculei no curso de psicologia, estou lendo Freud. Eu achei muito interessante. Ele descobriu outra forma de pensar. Né? Ele, o pai dele me mandou uma mensagem esse dia para o que que você fez com ele? Eu falei, não fiz nada, né, apenas escutei, tentei trabalhar com a questão do desejo dele. O que queres? E é isso. Essa expressão, né, só escutar, ela é forte pra caramba, porque ao escutar autenticamente, a gente está abrindo um campo psíquico novo para aquela pessoa. É um campo psíquico em que ela nunca transitou, em que ela vai se rever. Como disse o Rafa, a gente não conta a mesma história duas vezes do mesmo jeito, a não ser que seja mentira. Aí tem uma ressalva. Na mentira, a perfeição, não escapa uma palavra, não muda nada, e a gente não conta mesmo um sonho duas vezes, o mesmo sonho a gente não conta igual. Então, a escuta psicanalítica, ela abre um campo, um espaço psíquico absolutamente novos para quem está desabafando, para quem está falando, e que a pessoa às vezes começa a se escutar de um outro lugar, começa a repensar os próprios recursos. Putz, agora que eu estou falando com você, eu lembrei que tinha, papapá. Então, o nosso ofício é um ofício para minorar o sofrimento humano, inclusive o nosso. Então, é um privilégio a gente desfrutar daquilo que a gente oferece para as outras pessoas. Não raro eu escuto as pessoas dizendo: a psicanálise salvou minha vida. Isso não é exagero. Então, essa escuta que o Paulo trouxe, ele fez um giro com o rapaz. Eu não vim tratar sua abstinência, eu quero escutar você. Por que que você? Então, coloca a pessoa como um sujeito ali. Então, acho que a gente teria aqui um mundo para comentar, para discutir. Então, na próxima, aqui tem um chat, algumas questões, e eu vou copiar essas questões do chat e encaminhar
porque a gente realmente não tem mais tempo hoje. Então, um segundo para um tchau de cada das pessoas, de cada pessoa que fez a transmissão, para eu depois acionar esse botão vermelho aqui, que me engasga. Pela ordem da fala, Ercília, não sei se ela ainda está na sala, ela caiu e voltou algumas vezes. Você está aí, Ercília? Não, não está. Então, Rafa, um tchau. Tchau, pessoal. Foi um prazer falar um pouquinho para vocês e espero ter mais aí oportunidade de ver essa turma tão engajada. Timóteo, Ah, como sempre digo, é um prazer falar do Índico para o Atlântico, não é? É sempre um prazer ter esta turma maravilhosa, ver essas caras. Hoje tive o privilégio de ver ah, a professora Regina Watanuki, o professor Leonardo Siqueira, a professora Leonardo Siqueira que temos conversado no Instagram e é sempre bom estar convosco. Muito obrigado. obrigada, Timóteo. E você acho que está com eles nesse fim de mês, nos casos clínicos. Eu não tenho bem certeza, porque eu fiz uma confusão ali. A Reva Tanuki chegou de mansinho ali, mas está aí com a gente, firmíssima. E então, Paulo, Pessoal, obrigado aí pela oportunidade e aqui do Atlântico para o Índico, do Timóteo, e muito bom. Paulo, obrigada e desculpa aí o aperto do tempo, mas acho que você deu o seu recado muitíssimo bem. O essencial foi passado. E agradeço a todos, todas, todos que estão aqui. Não percam no próximo sábado, então, mesmo horário, né, que vai ser a discussão dos casos clínicos de Freud. E eu digo sempre, a gente tem uma demanda, um desejo, se vocês saíram daqui hoje com vontade de ler mais, conversar mais, montar um grupo de estudos, fazer uma supervisão, retomar ou fazer análise, valeu. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tudo de bom e muito obrigada.